Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio mais uma vez e hoje nós continuaremos nos nossos módulos de desenvolvimento pessoal e RH. Mas antes de começarmos, é importante que vocês deixem o like aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e não se esqueçam também de acompanhar a nossa rotina de aulas, pois às terças-feiras nós temos o vídeo explicativo, mais exercícios. Quarta e quinta-feira nós temos o nosso plantão de dúvidas e na sexta-feira nós temos o vídeo de correção para vocês corrigirem as questões e, com base no plantão de dúvidas, entenderem o motivo de terem acertado ou errado uma questão. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, antes de darmos início à nossa aula, é importante a gente relembrar um pouquinho sobre o FGTS e dessa vez realizando o cálculo. Lembrando que quando o mesmo for demitido da empresa, no caso falando do empregado, sem um motivo justo, ele poderá sacar o valor do tempo de serviço somado a uma multa de 40% sobre o saldo, considerado também um benefício ao trabalhador. Então, primeiramente, é calculado a remuneração, que é 8% sobre a remuneração. Então, nós temos aqui, no primeiro exemplo, uma remuneração de R$ 1.220 e o FGTS é igual a R$ 1.220 multiplicado pelos 8% da taxa, do percentual, que é igual a R$ 96 ao mês. E a partir desse valor, a gente poderá calcular quanto o empregado irá receber numa situação de dispensa sem justa causa, tendo em vista também quantos meses foram trabalhados por ele. Portanto, nós temos o FGTS a receber a multiplicação da nossa remuneração pelos meses trabalhados, somado a 40% daquela multa, que é um benefício para o trabalhador. Então, nós temos aqui 96 multiplicado por 12, que é 1.152, mais os 40% da multa, que resultará em R$ 1.612 de FGTS a receber, tendo em vista que o antigo colaborador trabalhou por 12 meses. E isso vai variar conforme os meses trabalhados pelo empregado em questão. Então, pessoal, agora sim nós podemos dar início à nossa quinta aula, agora que já sabemos realizar o cálculo do FGTS corretamente. Inicialmente nós vamos abordar um pouco sobre jornada de trabalho. É um período durante o qual o trabalhador está totalmente à disposição da empresa e este tempo está estabelecido no direito do trabalho. Cada país possui a própria regulamentação em relação à quantidade de horas na jornada de trabalho, seus limites e considerações específicas, e o que também vai variar de acordo com a atividade realizada. Quando a empresa decide contratar um colaborador para ajustar o quadro de funcionários, ela também deverá ter um planejamento, deverá ter em planejamento o horário de trabalho do funcionário que ele irá realizar durante o seu expediente. Para os fins de legalidade e fiscalização, entende-se a jornada ou duração de trabalho com carga horária máxima de 8 horas diárias, fazendo 44 horas semanais, resultando em 220 horas mensais. Esse é o limite, esse é o correto com relação às atividades de trabalho. Fazer as 8 horas diárias, como a maioria das pessoas faz, 44 semanais e 220 mensais. Prosseguindo aqui, a empresa também poderá reformular a jornada de trabalho do empregado, desde que não infrinja a proteção lá da CLT, considerada ao empregado mensalista
horista ou diarista. Com base na lei trabalhista, para a composição das horas trabalhadas por dia, não deve computar o período de intervalo, que é o período de descanso. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, é 8 horas mais uma hora de almoço, mais meia hora de almoço. Nunca é contabilizado junto ao período que você está exercendo suas atividades. O controle do horário de chegada e saída dos empregados pode ser feito via sistema eletrônico ou mesmo o cartão de ponto, que é o mais comum. Quando você chega na empresa lá, pega o cartãozinho e anota. Para os estabelecimentos com menos de 10 funcionários, o controle poderá ser feito através de planilhas ou do caderno, sem legislação expressa. Algumas atividades podem sofrer variação de carga horária diária, reduzindo a jornada de trabalho. Porém, essas atividades são protegidas por lei ou por intermédio do acordo coletivo. Agora nós vamos ver algumas dessas atividades. Temos as profissões e as horas trabalhadas. Radiologista, 4 horas. Médico, 4 horas. Bancário, 6 horas. Operador cinematográfico, 6 horas. Jornalista, 5 horas. Telefonista, 6 horas. Vocês vão perguntar, professor, por que essas profissões trabalham menos? Vamos por parte. Radiologista, que trabalha com aquela parte de raio-x, tomografia, então envolve diretamente um contato com radiação. Radiação essa que, se você ficar muito tempo exposto, pode ser prejudicial à saúde. É um trabalho que, apesar de parecer simples, há um grande risco à saúde, especialmente para mulheres que porventura estiverem grávidas. Isso pode ser prejudicial à gravidez enquanto elas estiverem trabalhando na área da radiologia. Portanto, as horas permitidas de trabalho são 4 horas. O mesmo vale um pouco para médico, pela demanda de atendimento, o contato com os pacientes, às vezes tem que ficar também na frente do computador. Para os bancários, o contato com o computador excessivo, contato com papéis o tempo todo, atendimento ao cliente, acaba sendo uma jornada muito massiva. No caso dos operadores cinematográficos, o contato com as luzes, com as telas, acaba podendo ser prejudicial à visão. No caso do jornalista também, fora o contato com as luzes. No caso dos operadores cinematográficos, há a questão das telas, na questão do jornalista também, e no telefonista, pelo contato excessivo por voz, fica o tempo todo, praticamente o dia todo, trabalhando, falando no telefone, e, querendo ou não, é uma forma de desgaste muito tempo na mesma posição, fazendo a mesma coisa. Portanto, há algumas exceções protegidas por lei quanto a essas profissões. Claro que podem ocorrer situações de jornada especial, em que o regime de carga horária pode ser de 12/36, ou seja, o funcionário exerce 12 horas de trabalho direto e, em contrapartida, ele tem 36 horas para poder descansar, que é o que acontece em muitas empresas. Às vezes até médico, enfermeiro faz isso para ter um tempo maior de descanso em casa. De certa forma pode ser vantajoso, vai depender da realidade de cada um. Muitos sindicatos, através das normas coletivas e com o consentimento da jurisprudência, que são as aplicações e interpretações da lei, acabam adotando esse sistema devido à necessidade de atividade da empresa. Alguns segmentos específicos, como a área da saúde e da segurança, que precisam de extrema urgência. Horas suplementares. Horas suplementares, muito conhecidas como as horas extras, de uma forma mais familiar falando,
elas podem acontecer com uma limitação de, no máximo, 2 horas diárias, além da jornada de trabalho normal do empregado. Então, ele pode trabalhar às 8 e mais 2 horas extras ainda. Claro que podem ocorrer casos em que a empresa determine uma situação de emergência, a qual é colocada a atividade econômica em prejuízo manifesto. Nessa circunstância, a empresa poderá estender a quantidade de horas do empregado, comunicando, claro, à Delegacia Regional do Trabalho no prazo de 10 dias. Porém, de qualquer forma, não poderá usufruir da mão de obra do colaborador por mais de 12 horas de trabalho num mesmo dia. Então, são assinados os acordos de compensação ou prorrogação de horas de trabalho, porém, o acordo de compensação só poderá ser implementado na empresa por meio do sindicato patronal dos empregados, que nós abordamos na aula passada, quando falamos de FGTS. Vamos lá, Delegacia Regional do Trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE, é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, responsável por fiscalizar o cumprimento das leis do trabalho, com o poder de aplicar multas aos empregadores que descumprirem as normas contidas nas leis trabalhistas. Então, eles podem muito bem punir os empregadores caso estejam exigindo um tempo além do permitido ao colaborador. Eles podem ser multados tanto por isso quanto por irregularidades nas condições de trabalho. Agora vamos partir para o acordo de compensação, que é mais conhecido como banco de horas. Então, o empregado poderá concentrar algumas das atividades principais num período da semana, principalmente se tem urgência nessas atividades. Porém, deverá proporcionar ao empregado a redução das horas utilizadas em um próximo dia de trabalho. E nós temos também o acordo de prorrogação. Este é o comum acordo da hora extra, em que, em vez da redução da jornada de trabalho, o empregado vai receber um percentual em cima da hora trabalhada. Este percentual pode chegar de 50% em dia da semana normal e até 100% nos finais de semana e feriado. E esses percentuais podem variar conforme os acordos coletivos que forem realizados. E agora nós vamos realizar o cálculo da hora extra, atentando-se principalmente às informações que nós temos. Nós temos aqui um salário base de R$ 1.100, nós temos as horas extras feitas no mês, no caso 10 horas, e oferecido 50%, então se trata de hora extra feita durante a semana. E temos que o cálculo primeiro que a gente deve fazer para saber quanto o funcionário ganha por hora é o salário base dividido pelas horas trabalhadas, sem contar as horas extras. Então, é 1.100 dividido por 220 horas, que vai dar os R$ 5,00 aqui por hora, que são somados aos 50% referente à hora extra durante a semana, que vai dar R$ 7,50. E após obter esse 7,50, é só multiplicar pela quantidade de hora extra que foi feita pelo funcionário. No caso 10 horas, então 7,50 vezes 10, R$ 75,00 extra. Então vamos continuar aqui. Descanso semanal remunerado. Preferivelmente o DSR deverá ser concedido ao empregado no dia de domingo, ou seja, o colaborador deverá ter um dia, 24 horas no caso, de descanso semanal, automaticamente pago em sua folha de pagamento. Vale ressaltar que hoje em dia, dependendo do ramo de atividade, não tem como escapar do trabalho aos domingos, atividades como, por exemplo, farmácia, posto de gasolina, supermercado, restaurantes e hospitais. Como são serviços de extrema urgência e importância,
acaba que a demanda de mão de obra é maior. Então é necessário que as pessoas trabalhem também aos domingos para atender. Ainda sobre descanso semanal remunerado, no caso dos empregados que realizam horas extras, deverá ser pago um adicional, chamado do reflexo do DSR, que incide diretamente sobre o cálculo das horas extras. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. A gente tem um salário de R$ 1.400 por mês, uma jornada mensal de 220 horas, o que, se a gente for dividir aqui o 1.400 por 220 horas, vai nos dar R$ 6,36 por hora. Aí a gente soma com o adicional de 50% das horas extras, que vai nos dar R$ 9,54 por hora. Então, suponhamos que o empregado faça 10 horas extras. Então a gente vai pegar esse valor, vamos multiplicar por 10 e chegaremos ao R$ 95,40. Sendo que a gente precisa dividir por 26, que são os 26 dias do mês reconhecidos como úteis, e multiplicar por 4, que são os domingos. Então, nós chegamos a R$ 14,67, que é o reflexo do descanso semanal remunerado. Então, o raciocínio pode ser entendido como 30 dias do mês, não considerar o dia 31, diminuir os domingos e feriados, o saldo é útil. Então vamos continuar aqui. Agora um pouco sobre as adicionais. Inicialmente, periculosidade. Este adicional sobre a folha de pagamento do empregado está diretamente relacionado às atividades expostas a perigo, caso de morte, implicando em um risco acentuado ao empregado. Então, é aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O empregado, sob as condições de periculosidade, receberá o percentual de 30% sobre o salário base. Então, vamos olhar aqui um pouco das atividades que envolvem risco. Atividades que envolvem inflamáveis e explosivos, caso líquidos, vapores e gases inflamáveis, caso quem trabalha com energia elétrica ou substâncias radioativas, questão de roubo, outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal e patrimonial, que é o caso das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Federal, todas envolvem um certo risco. Então nós temos um exemplo aqui. Tem um salário de R$ 1.700 e com base a periculosidade de 30% adicional. Então, nós pegamos o R$ 1.700 e multiplicamos por essa taxa, por esse adicional, que vai nos dar R$ 510 a mais. Agora, um pouco sobre insalubridade. Este adicional é pago para o trabalhador que exerce as atividades em condições de risco à saúde e que, de alguma forma, podem afetar nocivamente o empregado. A insalubridade é representada em 3 graus. Mínimo, que tem o adicional de 10%, médio de 20% e máximo de 40%. Com relação à base de cálculo, vai depender bastante da categoria da classe. Então, podemos ser calcular sobre o salário mínimo ou sobre o salário base do empregado. Vai depender bastante da empresa e da área de atuação. Através das normas regulamentadoras relacionadas à segurança e saúde ocupacional, podemos encontrar detalhes na NR15 sobre as atividades de insalubridade, que são consideradas ruídos de impacto, exposição ao calor e condições hiperbáricas. Então, condições que promovam um desconforto e, de forma insistida, podem vir a levar o empregado ao adoecimento. Há todas essas taxas, no caso da mínima, de 10%, médio 20% e máximo 40%,
para, de alguma forma, compensar o trabalhador em cima da atividade de risco que ele realiza. E por último, nós temos aqui o adicional noturno. O reflexo é pago como forma de recompensar o trabalhador pelo desgaste do horário. Afinal das contas, trabalhar em período noturno não é uma tarefa fácil. Falando sobre esse adicional, é importante a gente verificar o tipo de atividade que vai ser a referência para o cálculo do adicional noturno. Esse cálculo é um reflexo de 20% sobre a hora das atividades urbanas e 25% sobre a hora das atividades rurais. Porém, é recomendado sempre verificar a convenção coletiva da empresa. Então, o reflexo é pago com forma de recompensar no caso do trabalhador pelo desgaste do horário, pois a demanda de serviço na parte da noite é muito complicada. Então nós temos um pequeno quadro aqui com a atividade: trabalho noturno urbano de 10 horas às 5 da manhã, trabalho noturno rural na lavoura de 9 horas às 5 da manhã, e nós temos o trabalho noturno rural na pecuária de 8 horas até às 4 horas da manhã. Também é importante mencionar que a hora noturna é diferente da hora diurna para beneficiar o empregado, ou seja, uma hora noturna não equivale a 60 minutos, mas sim 52 minutos e 30 segundos. Dessa forma, 7 horas de trabalho noturno equivale a 8 horas de trabalho, no caso diurno. Então, vamos ver o exemplo aqui. Temos o horário noturno urbano, das 10 às 22h52. Nós temos a duração do trabalho de 52 minutos. E nós temos o caso aqui também de 22 horas e 52 minutos até 11 horas e 45 minutos. Duração do trabalho de 1 hora e 45 minutos. Caso as horas noturnas tenham a mais com relação às diurnas, até porque o desgaste acaba sendo maior. Partindo aqui para um exemplo do cálculo do adicional noturno urbano, nós temos um salário base de R$ 1.100 aqui no exemplo. As horas noturnas feitas no mês, 150 horas, que equivalem a 220, e um percentual oferecido em cima. Então nós temos que realizar primeiramente a divisão do salário base pelas horas trabalhadas no mês. A gente coloca 220 mesmo, porque as 150 horas feitas em horário noturno equivale a 220 horas, e assim obteremos os R$5, que assim multiplicaremos pelo percentual que foi oferecido, que foi de 20%. Chegaremos ao valor de R$1, e assim o valor adicional noturno se dá pela multiplicação desse resultado do nosso R$1 pelas horas trabalhadas, no caso então 150 horas noturnas. Então a gente multiplica os 1 pelo 150 e temos R$150 de valor do adicional noturno. Então na próxima aula nós estaremos falando um pouco sobre a questão da contribuição de INSS. Falaremos também sobre a arrecadação de IRF e abordaremos um pouco mais, de forma profunda, sobre a questão das férias. Foi até uma questão que nós abordamos na nossa aula 4, mas dessa vez estaremos nos aprofundando e falando um pouco mais de como é o período das férias com relação à remuneração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Não se esqueçam também de, após assistir essa aula, confirmar a sua presença. É muito importante você confirmar a sua presença nas aulas, enviando o nome completo, o seu CTR e o código da aula
para o número que estará diretamente disponível no grupo de WhatsApp das turmas de vocês, assim que as aulas forem postadas, tá ok? Então estará lá juntamente as instruções. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!